Om Origin Yujin Jansan Pimagin Salum Pola Yatsen Chogi Mudlunye Pimajun Ejisura Kordo Kado Mumpeko Je 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 soda je jin je ma je so so guru pe ma si je om wan je jam san pe ma ye sa nu po la ya tsen che gi nu dru ye Pema Jume Jesunan Koibu Kadro Manpeku Che Jesu Dani Che Jinje Che Jesu Sa Guru Pema Si Jehom Marjen Yuji Jamsan Pema Sadu Bola Yatsen Chogi Nudru Pema Jume Jesudan Kodo Kadro Manpeku Che Jesudan Che Jinju Ma Che Jesus Guru Pema Si Om Bhajan Yujin Jansan Pema Gesadum Pola Yatsen Chogi Nudrum Ye Pema Jume Jesudra Kodo Kadro Nampe Kod Che Jinji Sudadru Che Jinji Ma Che Jesu So Guru Pema Si Ji Sanje Chodan Suchi Zi Chonama Janchu Bardu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nova Penchi Sanje Pasho Sanje Chodan Suchi Chonama Janchu Bardu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Nova Penchi Sanje Pasho Sanje Chodan Suchi Chonama Janchu Bardo Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drova Penchi Sanje Pasho. A gente já está na metade final do Satipatthana Sutra. Só que como a gente não tem conseguido se encontrar todo domingo, para olhar ele no domingo passado, a gente não chegou a se encontrar por conta do próprio retiro com o Lama, eu pensei em a gente ler esse parágrafo inicial, porque o Buda contextualiza o que a gente está fazendo aqui. Aí depois a gente passa para o pedaço que a gente estava, onde a gente parou da última vez. Né? Então a gente consegue fazer um pouco o início, chegar até onde a gente está, né? A gente consegue fazer essa ponte. Então, para quem tem o texto, é logo na página 1, Satipatthana Sutta, né? Página 1. Então, ele começa desse modo tradicional, que se diz, assim eu ouvi, né? Isso aqui é o Ananda contando.
Então assim eu ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava entre os curos, um povo, numa cidade denominada Kamasadama. O Buda estava por lá. Lá, nesse lugar, o Buda se dirigiu aos monges dessa forma, bhikkhus, venerável senhor. Eles responderam. Aí o abençoado disse o seguinte: bhikkhus, esse é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro para a realização de Nibbana. Isso é, os 4 fundamentos da atenção plena. Isso aqui parece super atual, né? O caminho direto para a purificação dos seres, sejam eles quaisquer impurezas eles tenham, superar a tristeza, a lamentação, né? Super contemporâneo, desaparecimento da dor e da angústia. Não só isso para alcançar o caminho verdadeiro e para atingir a realização final, né? Então esse aqui é o propósito do ensinamento. Aí ele vai contar como é que a gente chega lá, né? A gente faz isso. Aí a gente usa a meditação em silêncio. Então aqui o caminho é a meditação em silêncio, através dos 4 fundamentos da atenção plena. E quais são esses 4 fundamentos da atenção plena? Aí ele diz assim, aqui, bhikkhus seria um praticante, né? Não significa apenas um monge, né? Um renunciante, é um praticante. Ou uma praticante, né? Não importa. Aqui, bhikkhus, um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Então contempla o corpo como um corpo. Ele não contempla o corpo como alguma coisa pura, ele não contempla o corpo como alguma coisa impura. Então o Buda ele não olha para o corpo enquanto um aspecto da matéria, né? Ele olha como que a gente se relaciona com o corpo. É sempre uma relação. Não existe um corpo separado de alguma coisa. É sempre uma relação. Então, a gente vai percebendo a nossa relação com o nosso corpo muda, né? Então, é sempre uma relação. Então, quando a gente contempla o corpo como um corpo, ele não dá qualquer julgamento com relação ao corpo nosso, o corpo de alguém. Ele apenas veja o seu corpo como um corpo, sem tirar nem pôr. Ardente significa que ele tem, naquele momento em que ele está olhando, ele tem um interesse em reconhecer isso. Isso é o ardente. Ele está plenamente consciente, ele tem atenção plena. E ele coloca de lado a cobiça e o desprazer. Cobiça seria assim, ele não está olhando nem com apego e nem com aversão. Ele tem uma liberdade. Depois ele permanece contemplando as sensações como sensações. Aí, de novo, isso aqui parece banal, né? Mas isso aqui é super profundo. Vamos supor que a gente seja invadido por uma angústia, né? O que vai acontecer? Uma sensação. Aí o Buda diz, ele permanece contemplando as sensações como sensações. Ele não vai adicionar um comentário do tipo, essas sensações são melhores, essas sensações são piores. Essas sensações, elas levam à iluminação, essas sensações levam ao samsara. Se você tiver tal sensação, você está indo bem. Se você tiver tal sensação, você está perdido, desiste. Ele não diz nada. Ele diz apenas contemple sensação como sensação. Não importa qual seja. Não importa qual passar pela sua mente. Não vem ao caso. Não precisa nem contar qual é. Apenas contemple sensação como sensação. Ardente, plenamente consciente com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Aí depois ele permanece contemplando a mente como mente. Também ele não dá nenhuma ideia do tipo, olha, existem mentes melhores e mentes piores. Todo mundo que começa a meditar tem essa sensação que não vai ter jeito. Do tipo, olha, qualquer mente menos a minha para atingir a iluminação. Essa aqui não dá. Então é como se a gente não botasse muita fé na gente mesmo, né? Ou que a nossa mente, do jeito que ela tá, ela é alguma base de trabalho para alguma coisa. Então, o Buda também não dá nenhuma ideia, ele só diz, contemple a mente como mente.
Quando a gente está olhando os 12 elos, esse ponto é muito interessante, porque é como que a gente se identifica com a mente. Toda dificuldade que a gente vai encontrar é que a gente não vai olhar a mente como a mente. A gente vai olhar a mente como sendo eu. Eu e a minha mente somos um. Aí que a gente se atrapalha, né? Mas o Buda, ele não diz que você vai fazer isso, né? Que você precisa fazer isso. O que você precisa se criticar se eventualmente você fizer isso. Vamos supor que eventualmente isso aconteça. Ele não diz nada. Ele diz, veja a mente como a mente. Ela não é sua. Você não é isso. Mas você também não deixa de ser, num certo tanto. Mas apenas contemple. O que ele está tentando nos oferecer aqui é uma posição em que a gente olha para as coisas, para todas as coisas, né? A gente olha para o mundo desde um lugar que está muito mais próximo do espaço, se é que a gente pode dizer isso. Então ele não está olhando desde a perspectiva de um caminho que tem alguém querendo chegar em algum lugar. Esse é o princípio da neurose. Quando a gente olha para as coisas querendo chegar a algum lugar. Porque, inevitavelmente, a gente tem uma mente julgadora e a gente tem em algum lugar uma escala que a gente começa a medir se a gente está mais perto ou se está mais longe de alguma coisa. Então, a gente começa a entrar dentro de uma sensação de jogo, né? Então, isso produz um looping e a gente começa a rodopiar ali por dentro. Então, aqui, a gente, quando está olhando para o mundo, a gente está olhando de maneira completamente aberta, sem nenhum tipo de encaminhamento que a gente imagine que a gente precisa fazer e que, então, se a gente fizer esse encaminhamento, a gente vai estar praticando. E se eu não fizer aquele encaminhamento, eu vou estar perdido no samsara. Então, esse pensamento, ele vem da fixação na ideia de que tem alguém que vai atingir a liberação, que tem alguém que está perdido no samsara. Então, aqui ele não está nem dizendo que a gente, ao fazer isso, está iluminado, e que se a gente não fizer, a gente está no samsara. Ele está simplesmente convidando a gente a olhar para as coisas de um jeito que é tão simples que é difícil de acreditar, e que a gente mesmo não se permite, muitas vezes, né? Ele está só convidando a fazer isso. Então o Buda, ele não explica, ele não vai gerar uma explicação, ele só convida a gente a ver, a olhar. E por fim, então, do mesmo modo, ele vai contemplar a mente como a mente, ardente, plenamente consciente com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. E aí, então, o último fundamento da atenção plena é que contemplar, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais. Ou seja, o que surgir na mente como o que surgir na mente. Isso aqui parece simples, né? Mas isso aqui é o que nos arrasta. Porque a gente está parado e aí surge um pensamento. A gente não acha que aquele pensamento é só um pensamento. A gente acha que aquilo que surgiu é a pessoa que está nos acusando de alguma coisa. E que a gente não pode deixar isso assim. A gente tem que se posicionar. Então é o fato de que a gente se funde com as coisas. Essa sensação de que a gente precisa tomar um partido e esse partido que a gente precisa tomar, ele vai ser divisivo. É assim, eu para cá, você para lá. Então é o fato da gente não reconhecer as aparências que surgem como aparências que surgem. Elas têm uma seta que nos convidam a fazer alguma outra coisa e assim a gente vai rodopiar, né? Então é como que a gente vê o que surgir na nossa mente, como aquilo que surge na nossa mente, sem tirar nem pôr, sem nenhum julgamento, sem nenhuma sensação que a gente tem que resolver aquilo. A mente que tenta resolver nesse sentido, ela é uma mente que congela as coisas. Ela é uma mente que estreita a visão. E aqui ele está convidando justamente a permanecer aberto. É só isso. Então ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ardente. Ou seja, ele tem um interesse, ele tem uma vivacidade nessa prática. Plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo.
Cobiça seria assim, ele quer o mundo para ele, a gente quer o mundo para nós. A gente quer, então, consertar o mundo. Ou a gente quer que o mundo, de alguma forma, se ajuste a gente. Como que seria viver a vida sem que a gente imagine que o mundo precisa se adequar a nós? Então, isso seria a gente ultrapassar a cobiça e desprazer pelo mundo. Porque desprazer seria assim, eu desisto do mundo, eu desisto. Esse negócio aí não dá, essa galera aí, não sei como é que são brasileiros, desisto. Então a gente tem uma rejeição. Ou então a gente quer sacudir, abrir a cabeça, rachar a cabeça da pessoa para ver se ela entende, né? Então não é nem um extremo nem outro, né? Isso é introdução. Todo o resto do texto ele vai esmiuçar pedaço por pedaço, né? Só que o ponto que a gente parou, né, que a gente vai olhar hoje, é um ponto muito interessante, porque é o ponto que ele chama página 5, que é dentro dessa categoria dos objetos mentais, o Buda vai nos convidar a olhar os 5 obstáculos. Então vocês vejam lá os 2 últimos parágrafos da página 5. Aí tá lá, a contemplação dos objetos mentais, os 5 obstáculos. Aí tem um 36 ali na frente do parágrafo, né? A gente parou ali, a gente vai retomar desse ponto, né? Esses 5 obstáculos, o que são esses 5 obstáculos? Esse aqui são 5 obstáculos para o cultivo da atenção plena. Atenção plena, a gente pode olhar num sentido mundano, que é um sentido da gente desenvolver mindfulness, né? Atenção plena. Mas isso aqui é o Buda falando, e não é um coaching falando, né? Então o Buda ele está colocando isso na perspectiva da liberação. Então isso aqui são 5 obstáculos que a gente se depara no caminho da iluminação, ou no caminho da lucidez. Ou seja, é como se ele tivesse detectado 5 aspectos que facilmente a gente perde a visão. É como se dentro daquela analogia que a gente está vendo no estudo dos 12 elos, que as coisas elas têm uma seta e a gente nem vê a seta porque a gente já correu atrás dela, né? Isso aqui é como se fosse um mapa de 5 setas que a gente cai sem perceber. Porque às vezes a gente nem reconhece como obstáculo, né? A gente acha que é assim mesmo. Então o Buda ele mapeou esses 5 pontos, que são muito interessantes a gente contemplar, porque eles são descritos muitas vezes. A gente vai encontrar os textos tibetanos, Vajrayana, Dzogchen, assim por diante. Eles vão falar disso daqui. Então eles vão falando em graus progressivos de complexidade, mas o tema é sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, dentro dessa categoria dos objetos mentais, quais são objetos mentais que são difíceis da gente olhar, por exemplo, como objetos mentais? A gente olha e diz, não, tem objetos mentais, mas isso aqui é alguma coisa que eu preciso resolver. Isso aqui, eu acho que tem algo dentro. Então, são esses lugares em que a gente olha e, por alguma razão, a luz apaga, a gente não vê que a luz apaga e a gente vai, né? Então, o Buda ele vai fazer essa pergunta, né? Como, bhikkhus, um bhikkhu permanece contemplando objetos mentais como objetos mentais? Como é que ele pratica isso, né? Então aqui um bhikkhu, um praticante, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais referente aos 5 obstáculos. E como que um bhikkhu permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais referentes aos 5 obstáculos? Então ele vai começar a descrever um por um. Então, por exemplo, o primeiro dos 5 obstáculos é que aqui, havendo nele desejo sensual, o bhikkhu compreende. Existe em mim desejo sensual. Ou então, não havendo nele desejo sensual, ele compreende. Não existe em mim desejo sensual.
E ele também compreende como se despertam os desejos sensuais que ainda não despertaram, estão só esperando a oportunidade. E como acontece o abandono dos desejos sensuais despertos. E como acontece para que os desejos sensuais abandonados não despertem no futuro. Então, aqui é um conjunto de coisas, mas todas elas retornam ao mesmo tema, né? Que é o fato de que dentro da roda da vida, o reino dos humanos, ele é regido por desejo e apego. Então, se tem uma emoção que é a emoção base, que foi inclusive a emoção base para a gente estar aqui agora com esse corpício, né? Foi que os nossos pais, por alguma razão, em algum momento, essa emoção passou na cabeça deles também. E assim, os nossos avós, e essa coisa é, assim, atemporal, né? Então, isso está presente. Então, essa emoção, ela pode ter... É muito interessante, porque, por exemplo, como é que a gente rodopia com isso, né? É que quando a emoção surge, a gente instantaneamente, ela tem uma seta, que geralmente é um pouco intensa, né? E essa seta nos faz fazer alguma coisa. E aí, em geral, essa alguma coisa é, ops, isso aqui não devia estar acontecendo. E a pessoa... Ou então, se a pessoa não tem esse pensamento, ela, mas isso aqui é muito interessante, a pessoa vai. Então, ou a gente fecha os olhos e nem sabe que fecha os olhos e vai, ou então a gente corta, né? Então nenhum nem outro resolve. Então, vocês vejam, o Buda ele não diz nada do tipo, olha, se você tiver desejo sensual, aquilo é um problema para sua prática. Se você não tiver, você vai então estar mais perto. O Buda não diz nada. Ele apenas diz, você observe, se aquilo surge, aquilo surgiu. Se aquilo não surgiu, aquilo não surgiu. Ele não faz nenhum julgamento, ele não dá nenhuma ideia. E como a gente tem uma carga moral assim coletiva muito forte, esse tema ele nunca é muito fácil de trabalhar, né? E tem muitas histórias, mesmo dentro do budismo, assim, histórias assim muito interessantes, né? Tem uma história do Zen que eu acho muito simbólica, né? Que é a história de uma velha senhora que morava sozinha e um certo dia tem um monge budista, né? Isso era no Japão. Tem um monge zen que bate na casa dela pedindo um acolhimento. Ele queria um espaço para que ele pudesse meditar e alguém que pudesse apoiar a prática dele. Então ela disse, lá no fundo do terreno tem um galpãozinho, fica lá, então eu te dou comida. Aí tu fica lá meditando. Aí o rapaz foi para lá, né? Esse monge. E a velha essa ia lá uma vez por dia, deixava comida para ele, né? E ele ficava lá, estudando, meditando. Aí passa um tempo. Depois de um tempo, aparece uma mulher, uma mulher que estava assim, com calorão, né? E ela vai falar com a velha senhora essa, né? Sobre aquele calorão que ela estava sentindo. E ela diz, olha, casualmente tem um monge aqui, ele faz meditação, ele deve saber alguma coisa, ele estuda os textos budistas, né? Ele deve saber alguma coisa. Vamos lá perguntar para ele. Aí ela vai lá perguntar para o monge e o monge diz assim, espera ela tomar banho frio. Aí a velha senhora acha aquilo horrível. Ela pega o monge e manda embora, né? Diz, olha, você é um inútil, né? Uma coisa menor dessas de se responde desse jeito, eu não sei o que você está praticando aqui, né? Aí mandou ele embora. Então, são regiões, né? São regiões que às vezes a gente ou não quer entrar, ou não sabe como entrar, e assim por diante, né? E o próprio Lama conta uma história também, assim, sensacional, que eu acho que muitos de vocês já ouviram, né? Mas essa história que, por exemplo, quando você vem por dentro do Zen, aquilo é muito simples, né? A iconografia é muito simples. Mas quando você entra num templo Vajrayana tradicional, aquilo é quase pornográfico, né? Porque você olha para o altar e você tem uma
uma profusão de imagens de Budas um em cima do outro, assim, né? Você tem estátuas também no próprio altar, né? E é muito interessante porque, dependendo do público, né, eles chegam lá botar um paninho ao redor da imagem, né? Uma estátua, assim, né? Eles botam um paninho, assim, para, né, durante o dia aquilo tem um paninho na frente, pelo menos, né? Mas aquilo no budismo tibetano é escancarado, né? Escancarado. Porque o ponto principal é a contemplação que é chamada união. União é uma outra forma da gente falar de coemergência. Esse é o ponto principal. Então, eles usam isso como uma representação desse ponto, né? E então o Thiago do Gompa era assim, né? Quando eu fui fazer retiro nos Estados Unidos, na Califórnia, o Thiago do Gompa, ele era uma conta que era pornográfica, assim, que se olhava o altar, aquilo era uma coisa mais escandalosa, como ele diz, né? Ele foi ficando incomodado com aquilo, né? Porque não tinha uma imagem do Buda, né? A imagem do Buda é tão simples, né? Que ele lá, magrão, assim, né? Só com uma tigelinha na mão, não tinha ninguém por perto, né? Tinha dois monges, um do lado do outro, né? E aquilo era um pouco estranho. Aí ele conta que um dia ele foi lá e parou do lado do Rinpoche e perguntou, né? Poxa, por que tem essas coisas aqui, né? Para que isso, né? O Rinpoche olhou para ele e disse, porque é muito bom. Aí deu uma risada e foi embora, né? Ela ficou sem entender. Aí ele disse que ficou com aquilo na mente um tempo, né? Até esclarecendo esses pontos, né? Porque na visão dos próprios sutras do Buda, né, se diz que da mesma forma que quando você quer fogo, você precisa de uma faísca, você precisa de alguma coisa para dar ignição. Se você quer sabedoria, você precisa de uma emoção. Então, acho que o Sutra de Vimalakirti é o que mais perfeitamente fala sobre isso, né? Que para a liberação surgir é preciso olhar para o samsara, né? Então é como se a gente fosse aproximando de um lugar em que a opinião que a gente tem sobre as coisas, ela não é o ponto central. O ponto central é o quão profundo a gente consegue olhar para as coisas. Então, qual o lugar que a gente olha para as coisas, né? Então aqui o Buda ele não está dizendo para a pessoa cultivar ou para a pessoa não cultivar. Ele não está dizendo que a pessoa deveria isso ou não deveria aquilo. Então ele simplesmente convida a pessoa a olhar, sem que a pessoa, obviamente, rodopie com aquilo, mas sem que a pessoa fique preso na sua originação dependente. Então, como é que surge o samsara? O samsara surge quando ele não surge na emoção. A emoção em si ela não tem um problema. Então, por exemplo, a gente é invadido por uma emoção que surge ou de algum lugar que a gente não detecta, ou na relação com uma pessoa, por exemplo. A emoção em si não é o ponto. Não é porque tem uma emoção que tem um samsara. O que acontece é que quando a emoção surge, vem a originação dependente. Então a emoção surge e a gente diz, isso aqui agora, então eu vou fazer tal coisa. A gente pega aquilo e constrói outra coisa. Então a gente não consegue olhar as coisas nelas mesmas. A gente, quando olha para as coisas, a gente já produz um encaminhamento. A gente começa a rodopiar. Então aí o samsara começa. Então o fato de surgir uma emoção, seja ela qual for, ela em si não significa que aquilo é o atestado do samsara ou não samsara. É o como que o encaminhamento se dá, né? Como que a nossa relação se estabelece. Então aqui ele toma isso, né, que é o aspecto do desejo sensual. Que a gente pode entender isso dentro de uma perspectiva do sexo, né? Mas a gente pode olhar também como o próprio sangue do samsara, né? Que transcende o aspecto necessariamente sexual, mas é um aspecto mais profundo do próprio desejo, né? Que é um desejo que se manifesta uma própria sensação de se manter vivo, né? Então isso é o que nos faz seguir. Ao morrer, a gente aspira a renascer. Então tem um desejo por renascer. Então isso transcende essa questão que aparentemente está ligada necessariamente apenas ao sexo, mas tem é como se fosse o sangue no samsara, que é
é uma emoção que nos faz nos manter vivos, né? Então tem um lung, tem uma energia que nos faz nos manter vivos. E a cristalização dessa energia que nos mantém girando, né? Então essa é a primeira. Isso é o que ele chama de desejo sexual. Aí vem o segundo obstáculo, que é má vontade. Ele fala agora meio rápido, né? Ele diz assim: havendo nele má vontade, havendo nele preguiça e torpor, havendo nele inquietação e ansiedade, e havendo nele dúvida, esses aqui são os outros quatro obstáculos, né, que a gente vai detectar. Má vontade seria assim: a gente não quer ver, não quer olhar. Então, mesmo que a gente tenha feito alguma coisa, vem alguém e diz: olha, mas você parou para pensar? Não, não quero. Então a gente cria uma porta, a gente levanta uma cortina, a gente diz: não, não quero nem saber. Então é uma indisposição, é uma intransigência de querer olhar. Então isso é super comum, né? Então a gente tem regiões que a gente não sabe se a gente quer que o budismo penetre ali dentro, né? A gente não sabe se a gente quer olhar aquilo realmente como prática, né? Porque pode ser que a gente descubra que aquilo é vazio e que aquilo não tenha nada do que a gente não tenha nada dentro do que a gente imaginava que tem, né? Então aquilo pode ser que nos dê um frio na barriga, né? Então isso pode ser uma outra face desse aspecto, né? Aí preguiça e torpor, que é um aspecto de obtusidade, né? A gente é como se a gente fosse se ficando confortável num amortecimento. Então a gente vai perdendo o interesse, né? É uma coisa progressiva. Aí tem também inquietação e ansiedade, que é como se fosse um outro aspecto, né? Então preguiça e torpor é como se fosse lassidão, como se fosse ah, essa quase sonolência, né? Essa falta de energia que a pessoa afunda. E aí o outro extremo, que é uma inquietação e uma ansiedade, né? Que seria um aspecto de aceleração que produz isso, né? Ou depressão e ansiedade, vamos dizer assim, né? Também a gente pode colocar, né? E o último, dúvida. Dúvida é considerado o último obstáculo, né? Então, a dúvida ou o medo, né? Eles são considerados o último obstáculo. Porque, no caso dúvida, né? Que é a palavra que está aqui, é como se fosse uma repescagem da própria identidade, né? Então, a gente está olhando aquilo de uma condição super ampla, aí surge uma voz em algum lugar e diz: não, mas você não pode estar certo. Você é alguma coisa. Então aquilo é como se afunilasse para dentro de uma identidade de alguém. E aí a gente pensa: é verdade, de eu alguma coisa. Mas é justamente a reintrodução de alguém dentro do processo que estraga o processo. Então a dúvida é como se fosse um ressurgimento de alguém dentro da lucidez. Aí é assim que a gente perde lucidez, porque aí começa a surgir alguém que começa a achar que isso, que aquilo. Aí a gente perde esse lugar amplo desde onde a gente estava olhando todo o processo, né? Então, aí a dúvida se manifesta de muitas formas, né? Então, o que o Buda fala aqui, né? Então, por exemplo, havendo dúvida, aí o bhikkhu, né, o praticante, ele pode contemplar. Existe a dúvida. A dúvida surgiu. Ao invés de ele ficar paralisado, ao invés de alguma coisa, ele contempla. Existe a dúvida. A dúvida surge, a dúvida cessa. Então ele não se funde com aquilo, né? Ou então, quando não tem dúvida, né, não havendo dúvida, ele compreende. Não existe dúvida. A gente faz isso com os 5 itens, né? Então, por exemplo, aí tem uma vontade. Aí, ao invés da gente se martirizar por estar tendo uma vontade, de dizer: eu não sou um bom praticante, eu acho que eu tenho que contemplar os 4 pensamentos na sua mente melhor. Eu acho que eu preciso fazer um número mais completo, mais duro. Eu acho que eu tenho que fazer jejum. Eu acho que está faltando eu recitar mais mantra. Eu acho que está faltando alguma coisa. Ele contempla. Tem a má vontade.
Aí quando não tem má vontade, ele contempla, não tem má vontade. Aí quando tem preguiça e torpor, aí o bico compreende, preguiça e torpor. Aí quando não tem, ele compreende, não tem preguiça e torpor. Então ele não está construindo alguém iluminado, ele está escapando disso. Isso que a gente precisa, escapar de alguém iluminado ou de alguém que está dentro do samsara. Ele está simplesmente olhando os conteúdos como conteúdos. Ele não está purificando os conteúdos como alguém que passa álcool gel na mente. Assim, né? Não, isso aqui nós vamos limpar, vamos lavar bem, aí você vai ficar bem arrumadinho, aí você vai estar prontinho para a iluminação. Ele não diz isso. Então ele não introduz uma sensação de que a gente não deveria estar passando pelo que a gente está passando internamente, vamos supor. Ele não introduz um controle de qualidade que se você estiver tendo tais pensamentos, você está mais longe, né? Você está mais perto. Ele não introduz uma identidade dentro do processo. Ele está nos convidando a olhar de um lugar que esse alguém ele não consegue existir. Essa é a malandragem, né? Agora, se ele começa a surgir ali dentro, aí começa a surgir uma fixação, começa a surgir um apego, né? Aí já não é. Mas aqui o Buda vai colocar simplesmente isso, né? Então, quando tem inquietação e ansiedade, por que a gente tem uma dificuldade em lidar com inquietação e ansiedade? Porque é como se a gente tivesse uma dificuldade em permitir que a inquietação e a ansiedade elas realmente cheguem. A gente fica sempre tentando empurrar, a gente fica tentando criar uma barreira. A gente nunca consegue abrir um campo em que a gente abra literalmente a porta e deixa a inquietação e a ansiedade surgirem. A gente baixa a guarda e produz uma sensação de familiaridade com aquilo. Então, venha, pode vir, não tem problema. A gente tem uma dificuldade em perceber que é esse ficar crispado que é o que produz a perpetuação dessa mente de inquietação e ansiedade. No exato momento que a gente desmancha, né, que a gente solta, a gente abre um campo. Né? Então, o que é essa noção do campo, essa noção do espaço? A gente abre, a gente deixa aquilo surgir e daqui a pouco aquilo vai. Do mesmo modo que surge, cessa. Né? Então a gente faz isso contemplando esses 5 pontos. Então é como se fosse realmente um roteiro, né? Não que a gente vá chamar, mas aqui quando eles surgirem, a gente contempla, né? Então, se tem dúvida, ele contempla. Há dúvida. Se não existe dúvida, ele compreende que não existe dúvida. E ele compreende também como se desperta a dúvida que ainda não se despertou. Como acontece o abandono da dúvida desperta. E como acontece para que a dúvida abandonada não desperte no futuro. Então, se surgiu a dúvida, ele compreende. Surgiu a dúvida. Se não surgiu, ele compreende. Não surgiu. Se a dúvida surgiu e depois cessou, ele compreende. A dúvida surgiu e depois ela foi abandonada. Não importa a configuração, vocês percebem que o trajeto ele é sempre muito semelhante. Né? A gente que complica. Aí vem o insight, né? Que é a decorrência disso. Porque quando a gente começa a fazer a prática desse lugar, a gente começa a ter insights sobre nós mesmos, né? A gente começa a ter insights sobre os nossos processos. A gente começa a se aproximar de uma região de lucidez. A gente começa a se aproximar de uma região onde mesmo a compaixão é possível. Porque a gente já não está mais solidificado dentro de uma fortaleza defendendo alguma coisa, né? Então, esses processos começam a acontecer. Então, uma decorrência disso, né, é o ponto 37, no parágrafo 37. Então, ele diz assim, dessa forma, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, internamente. Ou ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais externamente. Então, vamos supor, a gente tem os objetos mentais que a gente reconhece eles como surgidos de dentro, né? E aí a gente vê, uau, isso
aqui é só a minha mente, não tem nada. Aí a gente passou. Mas aí tem os que a gente não vê. A gente sabe, assim, a gente leu, a pessoa diz, isso aqui é minha mente, isso aqui não pode estar em nenhum lugar, mas eu não consigo ver. Eu só consigo ver como se isso aqui estivesse fora. Tudo bem. Então a gente contempla os objetos mentais como se fosse externamente. É o que a gente consegue. Mas ele introduz essa possibilidade para a gente. Ou ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, tanto interna como externamente. Ou então ele permanece contemplando fenômenos que surgem nos objetos mentais. Então, tem um objeto mental, é uma aparência, é qualquer coisa que a gente reconheça surgindo na mente. Mas aquele surgimento da mente pode produzir um fenômeno, pode produzir uma experiência no nosso corpo, pode produzir uma experiência na nossa energia, pode produzir alguma coisa. Ou seja, a gente tem uma lembrança e a gente começa a chorar. Aí tem alguma coisa que decorre daquilo. A gente contempla, decorreu tal coisa disso que surgiu, sem precisar fazer qualquer coisa com aquilo, né? Ou então ele permanece contemplando fenômenos que desaparecem nos objetos mentais. Ou ele permanece contemplando ambos, fenômenos que surgem como fenômenos que surgem como os fenômenos que desaparecem nos objetos mentais. Ou então a atenção plena de que existem os objetos mentais se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Então ele também, com isso, ele quer dizer que ele escapa da gente reificar os objetos mentais, da gente super enfatizar, dar uma super importância a esses eventos, né? Essas memórias, as impressões, os pensamentos, os karmas, assim por diante. Então essa contemplação é mais ou menos assim, a gente usa a contemplação do que a gente considera confusão como caminho de liberação. Então é uma maneira que ele encontrou de dizer isso. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um bico permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais. Então nós vamos parar nesse ponto, porque me parece, mas já é bastante informação, né? Então tá. Obrigado a companhia. A gente vai Obrigada a você. fazer dedicação, então. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Rinpo Chosun Rinpo Chezen Sasun Chapa Pendro Juchu Sun Namaya Hidraudu Sungebe Show